Olha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que será candidato à reeleição neste ano e que apoia a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A declaração foi dada após a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Tarcísio disse que a conversa com Jair Bolsonaro foi pessoal e que não houve pedidos políticos. O PL comemorou publicamente o apoio de Tarcísio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Apesar da posição de Tarcísio, o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, afirmou que não descarta uma eventual candidatura do governador de São Paulo à presidência. Durante a conversa, o nome de Caiado também foi citado. Segundo Tarcísio, o ex-presidente Jair Bolsonaro elogiou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e disse ver com bons olhos uma eventual candidatura dele à presidência da República. Bolsonaro teria afirmado que Caiado é um nome que pode somar no campo da direita e contribuir para uma luta futura, uma luta, logicamente, unida, né? Uma futura unidade política. A avaliação é de que, ao final do processo, os nomes de direita estarão no mesmo palanque. Eu tô meio contaminado porque eu tenho assistido muito a Globo, mas o Kassab deu entrevista hoje à Globo, né? André Sadi, eu tô péssimo, minhas referências, mas aí foi perguntado a ele, e dos estados? Eles não, cada um tem que ter a liberdade de apoiar localmente. Então é normal em que mesmo a gente tendo candidato à presidência, o PSD da Bahia apoie Lula. É super normal. Então, assim, é muito doido tudo isso. Em que pesa a candidatura do Caiado, eu acho que é um alento, eu acho que é um nome sensacional. Eu acho que é um dos melhores quadros da direita, porque tem experiência como governador. Eu acho que, assim, deveria pegar um governador para concorrer a isso, ou o Tarcísio, ou o Ratinho Júnior, ou o Zema, né? São vários. O Caiado, a candidatura de Flávio, eu acho. No mercado financeiro, o nome do Ratinho Júnior é tratado como, assim, o mercado financeiro está dizendo assim, ó, Lula, Flávio, Ratinho. E Ratinho está começando a ganhar uma tração ali, mas ainda muito incipiente. Só que essa tração que o Ratinho ganha não é de eleitores do Lula. Não. É de eleitores do Flávio. O Caiado também. É por isso que para mim é cada vez mais evidente que a intenção do Kassab com esse plano, né, de juntar essa turma, é desidratar o Flávio Bolsonaro, na minha cabeça. Ver se em algum momento essa desidratação obrigue o Flávio Bolsonaro a reavaliar a candidatura. Porque todo mundo sabe que no campo da direita a pessoa mais viável é o Tarcísio, que está fazendo o script bem direitinho, de manifestar apoio ao bolsonarismo, só que dizer que vai para a reeleição. Você dizendo isso daí, saindo daquela cabecinha do Kassab, tudo é possível. Claro. Tudo é possível. Mas tem uma diferença grande desses governadores todos pro Tarcísio, é que eles não podem a reeleição. Então poderia ir ali o Senado. E o Tarcísio administra o segundo maior orçamento do Brasil, que é São Paulo. Engraçado, quando eu vejo a confirmação do próprio Tarcísio dizendo que é candidato à reeleição, eu me lembro de um suricato paulista com alguns anos de janela e que é muito amigo da família da esposa do Tarcísio de Freitas, né? Que são os pais dela, são nossos ouvintes diários. Exatamente. Porque ela é daqui. Ela é daqui. Ele veio como tenente, morar aqui em Natal e casou com ela. Os pais dela, um abraço, estão sempre aqui na nossa audiência. E eu conversando com ele, batendo um papo com ele, eu naquela oportunidade, já faz algum tempo, eu disse assim, Tarcísio de Freitas acho que é o nome da direita para enfrentar Lula. Ele disse, não se engane, Tarcísio de Freitas, apesar de as pessoas acharem que é um neófito na política, mas ele tem uma visão que transcende. Então, assim, Tarcísio de Freitas, ele não vai disputar essa eleição com Lula. Ele vai esperar o segundo mandato de Lula, porque ele acredita que o Partido dos Trabalhadores, em 4 anos, morre. Não é que morre. Você pega a liderança. É que não surja uma liderança com o poder, com a força e o capital de Luiz Inácio Lula da Silva. E que ele vai para essa eleição da presidência, por causa de 2030, não é isso? Com muito mais tranquilidade.
Então mas o cara já me disse isso há muito tempo. Mas eu só não entendo uma coisa, por exemplo, a gente viu um Aécio Neves quase presidente, que ele arrochou com Dilma. Sim. E na eleição seguinte ele teve uma dificuldade grande para se eleger em último lugar para deputado federal. Mas teve um contexto que Aécio foi massacrado por coisas que ele fez. Ele fez, mas eu tô dizendo que muda muito as coisas políticas. Por exemplo, quem melhor do que Geraldo... Os cenários. O cenário. Quem melhor que Geraldo Alckmin, 4 vezes governador de São Paulo, um adversário da direita, sempre pela direita, ou que havia direita do PT, do antipetismo, e de repente o cara só conseguiu chegar lá no Palácio do Planalto como vice de Lula. Mas eu tô fazendo esse comentário justamente por isso, porque naquela época, que já faz um tempo, ano passado, nem me lembro qual foi o mês exatamente, ele já dizia isso, que o Tarcísio não estava muito disposto a ir para essa luta contra Lula, né? Que ele achava, obviamente, o Tarcísio deve ter comentado isso com as pessoas mais íntimas, né? Que ele achava muito mais tranquilo, né? A eleição de 2030. Então o Tarcísio aí confirma aí, né? A candidatura à reeleição de São Paulo, mas o Kassab, né? O Kassab está dizendo ainda que ele pode ser candidato. Não, mas o Kassab está fazendo uma coisa... Mas o Kassab perdeu muito espaço. O Kassab está fazendo uma coisa inteligente. Se você pegar esse plano aí a longo prazo, ele tá criando o embrião do que seria uma direita descolada do bolsonarismo. E aí a função dele seria fomentar essa direita para que ela se sustente em 4 anos até 2030. Apesar que o Kassab é secretário de Tarcísio, mas ele já tem muito mais poder no governo, é o que se aparenta, né? O que se fala lá em São Paulo. E olha só, eu tô vendo aqui agora na CNN, coincidentemente, a manchete da CNN é o seguinte: Tarcísio articula palanque com mais de 10 partidos e atrai presidenciáveis. O governador deve ter o maior tempo de exposição na TV na disputa do estado de São Paulo. No momento em que o PT pressiona publicamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a disputar o governo paulista, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, articulou uma coligação com pelo menos 10 partidos. O palanque da reeleição de Tarcísio já conta com Republicanos, PSD, PL, União Brasil, PP, MDB, Solidariedade, PRD e Podemos. O chefe do Executivo paulista ainda pode receber os apoios do PSDB e do Novo.